E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pelo Investimento for You. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Lopes Brasil, análise técnica, tá? Para quem está começando a seguir o canal recentemente ou para quem está iniciando o canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. O canal ele tem como foco falar de ação da Bolsa de Valores com relação à análise técnica com estratégia de swing trade, tá? Então, swing trade, a gente se aproveita dos movimentos do preço num curto espaço de tempo menor se comparado a um position, alguma coisa assim, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Na descrição do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o endereço das redes sociais do Investimento for You. Então, vai ter o endereço do Instagram, que tem muito conteúdo, é muito legal. E também tem os endereços, né, dos dois Telegrams. Então, é um Telegram de grupo aberto, que é o Basic, e um Telegram de grupo fechado, tá? Que é o grupo Pro, o Telegram Pro, tá bom? Esse, para você saber um pouquinho mais a respeito do projeto, entre em contato comigo através do número de celular, que eu vou deixar aqui na descrição. Tá bom? Então vamos falar agora de análise técnica, análise em cima de LPSB3, ativo esse que foi pedido por um membro lá do Telegram Pro, tá? Então o que a gente tem para esse ativo? Basicamente ele está numa tendência indefinida, né? Ele veio numa tendência de baixa aqui, então a gente consegue ver através até propriamente das médias, e agora o ativo ele se encontra dentro de uma formação, basicamente aqui, ó, de um triângulo, né? Tá uma definição, está numa região bem definida, porque está tendo muita briga dentro desse miolo. Então a gente consegue ver ainda que ele vem fazendo, ó, fundos ascendentes, mas ele não consegue romper a região aqui do suporte, a região da resistência do triângulo, né? Então ele vem, testa, corrige, vem, testa, corrige, vem, testa, corrige. Aqui até formou um fundo duplo e aí sim conseguiu ter força suficiente. Teve uma bela de uma perna de alta aqui, mas ele chega e testa a região da resistência desta formação e não consegue fazer um pivô de alta para dar continuidade no movimento. O máximo que ele chegou foi aqui na região dos 10,50, né? Mas depois disso ele voltou para dentro da mesma região. Esse ativo ele está um pouco perigoso para as pessoas que gostam de adotar aquela estratégia de comprar na alteração de média, né? Então o que seria isso? Então a pessoa ela vê um cruzamento de médias, né? Então a média mais rápida cruzando pela mais lenta, ela abre uma compra. Só que se você reparar para esse ativo aqui, o que acontece? Ó, cruzou, deu compra. Só que é uma compra curta. Aí a pessoa fica o quê? No papel. Aí o papel cai, foi estopado porque comprou aqui. Cruzou, compra, andou bem, legal, aqui teve uma oportunidade. Aqui, ó, outro exemplo, ó, cruzou, comprou, ficou lateral, não sai do ativo. Aqui, cruzou, ó, cruzou aqui, andou quanto aqui? Vamos pegar nesse cruzamento até aqui. Andou 18%, já caiu, foi estopado. Então, tomar cuidado com essa estratégia de cruzamento de médias para esse ativo, né? Que para esse daqui não está dando muito certo. Então, tomar cuidado. Bom, o que a gente tem dentro desta última formação, né? Então, o ativo ele veio, ele abriu com um gap de alta, ou seja, demonstrando força da ponta compradora, mas ele não consegue ter ritmo para se manter, né? Então, ele começa o quê? Um processo de lateralização dentro da formação de triângulo ainda. Aí ele tem uma força, testa aqui a região de resistência, viola a região, só que é anulado por um forte movimento vendedor, né? E na sexta-feira, no pregão de sexta-feira, o ativo ele fechou a 0,99% de alta, mas ainda assim ele fecha com candle de dúvida, né? Ele fecha com candle aqui que a gente denomina como doji, ou seja, abriu a 403 e o fechamento foi 407. Então, tá indefinido este ativo neste momento, né? Ainda mais com esta última formação. Esse candle aqui a gente consegue ver também pelo pavio, ou seja, foi muita briga, né? Tanto da ponta compradora quanto da ponta vendedora, e a gente consegue ver que deixou essa certa indefinição, e se a gente jogar para os 60 minutos, a gente consegue ver uma formação do quê? De pivô, né? Formou um pivôzinho de baixa, vindo buscar correção às médias. Então precisa tomar cuidado.
tá? Vamos jogar aqui para o diário novamente. Bom, mesmo assim, região de suporte do 3,94, região forte, se a gente considerar aqui, ó, tá vendo? Ó? Testa, corrige, testa, corrige, tá? Então, ele consegue ter força suficiente para subir. O que ele está fazendo aqui? Novamente, um teste no 3,94. Mas, diferentemente daqui, aqui foi um forte movimento comprador, corrigiu, natural. E aqui, ó, ficou lateral em cima da região de suporte. Aqui veio um teste na região de suporte depois de um movimento muito forte vendedor. Então, pode ser um movimento assim, né? E se perder a região do 3,94, tem alvo para 3,53. Os 3,53 seria o quê? O fechamento deste gap que surgiu no dia, vamos ver, 30/3, tá? Então, não tem o que ser feito com esse ativo nesse momento, né? Ainda mais por essa indefinição. Eu vejo dessa maneira. E aqui, se perder essa região de suporte, tomar cuidado que pode vir uma paulada para baixo, para quem está posicionado. E outra, ó, está contra as médias também. Então, tem força para poder continuar caindo. Pode ter uma certa lateralização aqui? Pode ter. Uma certa correção no tempo? Pode ter. Por esse movimento de vendedor, sim, pode ter, para depois tomar uma força para continuar caindo. E no semanal veja que a semana fechou bastante forte na ponta vendedora, 14% de queda, e esse candle comprador ele foi extremamente anulado, né? Ou seja, formou um pivôzinho de alta aqui, força compradora, só que mesmo assim não consegue romper a região do 4,72, que é a região de resistência do triângulo. Paulada para baixo. Então, isso daqui sinaliza que os vendedores estão extremamente fortes e não é um ativo que está surfando uma tendência, né? Para quem gosta de tendência ou para quem gosta de alvos mais longos, né? O ativo ele vem, testa, paulada para baixo. Ele vem, testa suporte, vai, paulada para cima. Vem, testa resistência, paulada para baixo. Então, é um ativo difícil de se operar. Nos 60 minutos, foi o que eu comentei, nós tivemos uma formação aqui de pivô de baixa, confirmado, né? Por que confirmado? Porque rompeu aqui a região do 4,51, alvo de 100% aqui na região do 4,11. Chegou, né? Chegou até um pouquinho, chegou aí um pouquinho além ainda, fazendo um fundinho aqui. Agora ele começa um processo de lateralização de 60 minutos, mas ainda assim, ó, se a gente conseguir reparar, ele foi testar a média, né? Ele testa as médias aqui e já abre um candle vendedor. Se a gente observar esse candle vendedor, teve bastante volume, tá? Eu já jogo lá para o volume para vocês repararem. Então, de fato, sugere mais um pivô de baixa aqui para os 60 minutos, assim como foi feito anteriormente. Corrigiu na média, continuou caindo. Aqui está corrigindo na média, pode ser que tenhamos um movimento de continuidade do movimento prévio na segunda-feira, que é o quê? Continuar caindo para vir um teste novamente no 3,94. Se perder esse 3,94, tem projeção para 3,86, que é 161 da projeção de Fibonacci que eu tracei desse primeiro pivô ainda, tá bom? E aqui, ó, olha aqui, ó, a ponta vendedora, ela foi superior à ponta compradora no fechamento do pregão, tá? Ainda assim, baixo volume, né? Baixo volume aqui, mas ainda assim foi um pouquinho superior se comparado aos comprados. E aqui, ó, extremamente forte o volume vendedor e não consegue superar o volume vendedor no fechamento de sexta-feira, volume extremamente fraco da ponta da compra, tá bom? Então, seria isso a leitura aqui para esse ativo, não tá nem um pouco fácil de ser operado, né? Porque ele está trabalhando dentro deste range e ele forma esse pivô de baixa, né? Nos 60 minutos, na realidade, ele está dando continuidade nesse primeiro pivôzinho aqui que foi formado e testa aqui no suporte, ele pode continuar caindo, tá? E lembre-se que tem alvo aqui no 3,53, que é um fechamento de gap. E depois uma outra região aqui do suporte, na região aqui do 3,40 e 45. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal.
Valeu, um forte abraço, até mais.